Oi pessoal, estamos de volta aqui na Geek Hive. Eu sou a Nick e hoje nós vamos falar sobre a segunda temporada de Anéis de Poder. Se você está chegando aqui no canal agora e ainda não sabe, por aqui nós gostamos e muito de Anéis de Poder. Então hoje nós vamos falar mais sobre os acontecimentos da segunda temporada, o que foi bom, o que não foi, o que funcionou, o que não funcionou, o que podia ter sido melhor. E nós vamos falar também algumas teorias do que pode acontecer na terceira temporada de Anéis de Poder, que provavelmente vem aí, considerando que eles já estão contratando roteiristas, mas também algumas teorias que podem acontecer bem além da terceira temporada, lembrando que a Amazon tem a intenção de fazer 5 temporadas de Anéis de Poder. A segunda temporada chegou já sem cerimônia, logo de cara deixando claro que a gente não estava bem preparado para o que ia acontecer nela. Começando então pelo que foi bom e o que foi ruim, na minha humildíssima opinião, muita coisa foi boa e algumas coisas realmente poderiam ter sido melhores. Até o que muitas pessoas reclamam que não serviu pra nada, como a apresentação dos Sturs, eu particularmente gostei porque acho justamente que é uma das coisas que vai entrar pra uma teoria no futuro, não necessariamente pra terceira temporada, mas quem sabe pra quarta ou quinta temporada, porque é bem provável que eles tenham sido inseridos no seriado agora pra eventualmente mostrar a criação do condado. E eu também acho que essa é uma teoria pro futuro e não pra terceira temporada, porque eu particularmente não acho que eles deviam sequer aparecer na terceira temporada, justamente porque tanto na primeira quanto na segunda foram os momentos mais fracos da temporada, na opinião geral dos fãs. E não me entendam mal, não é que eu não quero ver a continuação dos personagens, eu quero, mas eu acho que são personagens que se beneficiariam de um tempo afastados da tela, afinal tem bastante coisa acontecendo que é mais importante do que isso. E mais interessante. Uma das melhores partes da temporada, se não a melhor parte da temporada, foi a relação entre Celebrimbor e Anatar, ou Sauron. E eu vi várias reclamações de Ai, mas o Celebrimbor tá se deixando levar pelo Sauron muito fácil. E sim, gente, meio que esse é o ponto. O Sauron é o maior manipulador que existe na Terra-média. Ele vai sim conseguir manipular os outros e vai parecer que foi muito fácil. Meio que esse é o rolê dele. E eu achei que foi muito bem feito. As cenas do Sauron manipulando o que o Celebrimbor lembra e a percepção dos outros elfos sobre o Celebrimbor me deixaram muito agoniado. Foi uma masterclass de como manipular uma pessoa e descredibilizar ela perante os seus amigos e conhecidos, colegas, para que ninguém acredite quando ele falar que tem alguma coisa errada com essa pessoa. Porque, além de tudo, o Sauron conseguia ser adorável com todos. Outra personagem cujo arco foi um ponto alto na temporada pra mim, obviamente, foi a Galadriel. Já que nessa temporada, depois de passar a primeira temporada inteira dando murro em ponta de faca, ela finalmente começa a aceitar que errou e a entender que precisa tanto se redimir por ela mesma por ter confiado no Halbrand, que acabou sendo Sauron, mas também a entender que nem todas as batalhas precisam ser lutadas da forma como ela vem lutando até então. E ela termina a temporada parecendo muito mais sábia, especialmente depois da dor de saber que ela foi o pontapé inicial que levou à queda de Eregion e também do Celebrimbor. Agora, falando um pouco sobre as partes que me incomodaram um pouco, eu preciso fazer um comentário sobre uma cena em que o estranho, que nós agora sabemos que é o Gandalf, aparece lá nas tocas, nos Smears dos Sturs, pra resgatar a Nori e a Papola, porque eu achei essa cena muito estranha. Por um tempo eu não entendi se ele tava sonhando de novo ou não, se o Mago Sombrio tava mentindo na cara dura pra ele ou não. Eu entendo que no fim eles tinham que escolher quais cenas fariam parte desse episódio, que já foi super longo, aliás. Mas eu senti falta de ver ele escolhendo se ele ia pra lá atrás da Nori ou não, ou seja, decidindo se o destino dele era ajudar os amigos dele ou ir atrás de poder. Além disso, me incomodou um pouco que até agora, pra alguém que não sabia pra que lado ir, de repente ele sabia muito bem exatamente o local onde a Nori e a Papola estavam. Além disso, temos mais um momento em que muitas pessoas, não só eu, ficaram incomodadas e aparentemente foi um problema de edição, que é o momento em que, depois que no final do episódio 7 o Arondir leva uma flechada e uma facada na barriga, no início do episódio 8, ele começa super tranquilo, sem nenhum problema, sem nenhuma ferida, e só tá tudo bem. E ninguém entendeu como que ele ficou bem. E quando eu tava assistindo durante o episódio, eu achei que em algum momento eles iam comentar, alguém curou o Arondir, o Gil-galad, enfim, alguma coisa, e no fim não veio essa explicação. O que deu pra entender quando o Arondir e o Gil-galad encontraram a Galadriel após ela ter caído do penhasco, ou se jogado do penhasco, quando o Gil-galad vira o anel dele de poder pra cima e tenta curar a Galadriel, meio que parece um callback, meio que parece um momento em que eles tentaram dizer, isso já aconteceu antes, mas nós não vimos, então nós não sabemos. E pra mim, eu achei que isso foi uma
falha. Justamente também porque abriu brecha pra várias pessoas começarem a falar que a série é ruim porque não explicou como que o Arondir está bem depois. E como eu disse, deu pra deduzir mais sobre esse acontecimento de possivelmente o Gil-galad ter curado o Arondir nos comentários que ocorreram dos produtores após o episódio, justamente porque tanto os produtores como até o ator do Gil-galad comentaram que mais cenas foram gravadas naquele momento da batalha que não conseguiram chegar no corte final da edição do episódio. Vocês devem ter notado que até agora eu não falei praticamente nada a não ser do Arondir, do núcleo que envolvia o Arondir, o Theo e o Isildur, né? Pois é. Esse é o tamanho da importância que eles tiveram nessa temporada. Praticamente a melhor parte de todas desse núcleo foi a interação do Arondir com o Ent, a Ent-esposa, que beleza, só aconteceu porque eles estavam tentando resgatar o tio, mas também essa foi a única relação que o tio teve com essa cena. E o Isildur, ele tava lá. Mas eu vou falar deles novamente nas teorias, porque eu tenho uma envolvendo esses personagens. Pra finalizar essa parte do que foi bom e o que foi ruim, eu gostei muito da forma como eles enquadraram aquela fala da Papoula no final da temporada. Especialmente a fala dela sobre as coisas que perdemos e que não podem ser consertadas, alternando com as cenas dos personagens. E também como a fala dela sobre criar algo novo se encaixou com a cena do Sauron segurando o martelo de Fëanor. E agora falando um pouco das teorias, do que eu acho que pode vir por aí na terceira temporada e ainda além. Então eu acho melhor a gente começar essa parte do vídeo com um aviso de spoilers, porque no fim das contas as teorias são só teorias, eu não terminei de ler nem o Silmarillion e nem comecei a ler os apêndices ainda, ou seja, eu não tenho certeza de nada do que vai acontecer, até porque a série está tomando algumas liberdades adaptativas, mas ainda assim eu sei que tem bastante gente que não gosta de saber de nada do que potencialmente vai acontecer, então para essas pessoas aqui vai o aviso de spoilers, estejam avisados. Se você não se importa, continue comigo até o fim, porque as teorias são bem legais. Eu vou começar com a teoria de que ou antes da terceira temporada ou antes da quarta temporada provavelmente vai acontecer um salto temporal em Anéis de Poder. Eu acho que uma das possibilidades é que quando nós voltemos a encontrar com os nossos queridos elfos, o local onde eles estão agora sob a proteção dos anéis já esteja se consolidando como um novo reino, que seria Valfenda, que eventualmente vai estar sob o comando do Lord Elrond. Mas uma outra alternativa que eu também acho possível é que durante a terceira temporada nós vejamos Valfenda sendo desenvolvida e crescendo e que o salto temporal venha de fato entre a terceira e a quarta temporada. E eu confesso que eu acho que um salto temporal entre a terceira e a quarta temporada acaba se encaixando mais, até porque para que Valfenda realmente seja estabelecida, nós ainda estamos sentindo falta de duas pessoas, não é mesmo? Cadê o Celeborn? Cadê a Celebrian? Então essa teoria de que o salto temporal talvez aconteça entre a terceira e a quarta temporada é ainda mais embasada justamente pela ausência do Celeborn, que sem Celeborn não tem Celebrian, e sem Celebrian o Elrond vai governar Valfenda sozinho. Celebrian. Vocês me desculpem. Eu acredito que em algum momento, logo na terceira temporada, a Galadriel vai encontrar o Celeborn de alguma forma. E eu acredito também que ela não vai acreditar que ele realmente é o Celeborn. Afinal de contas, ela acredita que ele morreu e ela já tá, a essa altura, bem acostumada com as manipulações do Sauron, né? Até porque, na última luta que ela teve com ele, ela viu a facilidade com que ele teve de se transformar nela mesma. Então é fácil de imaginar que ela não acreditaria que o Celeborn é o Celeborn, porque é mais fácil de acreditar que ele, na verdade, seria o Sauron. E se isso realmente acontecer, eu acho que a terceira temporada vai mostrar eles se reaproximando e ela aprendendo a confiar de novo na pessoa que até então era o marido dela. Quando eu falo pessoa, vocês sabem que eu tô falando elfo, né? Mas eu quero dizer o ser. E assim, com a reaproximação do casal Galadriel e Celeborn, provavelmente, quem sabe um dia vem aí Celebrian. Um dia. Já devia estar adulta. Pra casar com Elrond. Mas enfim. E assim, um salto temporal entre a terceira e a quarta temporada faria sentido pra Celebrian, quem sabe, nascer, florescer, crescer, evoluir, se tornar adulta e um dia casar com Elrond. Uma outra teoria, agora falando sobre o Sauron e sobre os 9 anéis para os homens, envolve os 9 homens que ele tem que encontrar para usar esses 9 anéis. Eu acredito que nós vamos novamente ver o Sauron usando sua cara de Halbrand e indo para Númenor usando ela. E chegando lá, eu acho que ele vai ter grande interesse em colocar pai contra filho, ou seja, Pharazôn contra Kemen. Mais ainda, no caso. E eu acho também que nisso ele vai fazer com que o Kemen pare de tentar ficar sempre agradando o pai dele para começar a tentar agradar o daddy dele, digo, o Sauron. E eu acredito também que a Arryn futuramente vai ser arquiteta ou designer de alguns templos novos que vão ser feitos para adorar um certo alguém que não deveria ser adorado. Diga-se de passagem. Além disso, eu acredito também que, acompanhando a saída de Elendil da cidade de Arménelos, a cidade dos reis, em Númenor, no final da segunda temporada, no 8º episódio, no início da terceira temporada, nós provavelmente, ou pelo menos devemos, conhecer Anarion, que é o outro filho de Elendil, irmão de Isildur e Eärien.
E também, provavelmente, durante a terceira temporada, nós vamos ver o Elendil e esse seu filho, Anarion, que aparentemente faz um tempo que eles não se falam, voltando a ter uma relação mais próxima de pai e filho. Sobre o núcleo Theo e Isildur, que agora, na verdade, não são mais um núcleo, já que o Isildur está voltando para Númenor e o Theo está ficando em Pelargir, a minha teoria sobre eles é mais pro futuro, não necessariamente para a terceira temporada. Eu acredito que quando o Isildur eventualmente voltar para a Terra-média após a queda de uma certa ilha, ele vai encontrar o Theo novamente e quando o Isildur juntar um exército para combater o Sauron, ele vai prometer pro Isildur que ele, junto com as forças de Pelargir, vão se juntar às forças de Isildur para combater o Sauron. E quando chegar o dia de manter essa promessa, eles não vão ir, seja por qual for o motivo. E com isso, futuramente, a alma desses homens só vai ter paz mesmo quando eles cumprirem o juramento, eventualmente pro herdeiro de Isildur, Aragorn. Com relação à identidade do Mago Sombrio, ele disse que não atende por esse nome, mas também não nos disse por qual nome ele atende. E aí fica difícil. Assim, nós não podemos ter certeza se ele é o Saruman ou não, apesar de muitas pessoas já estarem levantando essa bandeira na internet e usando isso para dizer novamente que a série não é canônica. E eu gostaria de tirar esse momento para lembrar a todos de que nada foi confirmado ainda. Eu confesso que eu ainda achei muito estranha essa escolha deles de deixar aquela cena do confronto do estranho, que seria o Gandalf, com o Mago Sombrio, que nós não sabemos quem é, tão azulado assim. E eu ainda aposto na teoria de que ele vai ser um dos magos azuis já corrompido. O Tom Bombadil disse que o Mago Sombrio já tinha um cajado, e nós vemos esse cajado, e ele é bem diferente do cajado que nós sabemos que é o cajado do Saruman. E particularmente eu não acho que eles iam se dar o trabalho de fazer o cajado do Gandalf tão parecido, praticamente idêntico ao que nós vemos na trilogia dos filmes original, para depois pegar um outro cajado e dizer, esse é o cajado do Saruman, sendo que é completamente diferente. Além disso, eu fico pensando o tanto de acrobacia mental que esse Mago Sombrio vai ter que fazer para convencer o Gandalf eventualmente de que ele é bom, caso ele seja o Saruman, para que ele eventualmente venha a ser o líder do Conselho Branco, como acontece com o Saruman o Branco, que inclusive este não é branco. Lembrando que o próprio estranho, que é o Gandalf, já apareceu com um aspecto bem similar ao que a gente conhece do Gandalf nos filmes, enquanto que o Mago Sombrio tem o cabelo preto e a barba predominantemente preta. Eu vou esperar para reclamar sobre o Mago Sombrio ser o Saruman quando e se eles de fato confirmarem que o Mago Sombrio é o Saruman. Tem também uma teoria rolando de que talvez os eventos que nós estamos vendo acontecer desde a primeira temporada não sejam exatamente eventos simultâneos e sim a mesma linha do tempo em momentos diferentes. Segundo essa teoria, os momentos se separam entre os acontecimentos que acompanhamos com o núcleo do Arondir, da Galadriel, do Elrond e do Gil-galad e do Sauron e do Celebrimbor, e também envolvendo os Anões de Khazad-dûm, e outro momento está se passando entre os eventos que acontecem com o Estranho e com o Anori e os demais Harfoots. Segundo essa teoria, o que vemos na segunda temporada em Hum se passaria, na verdade, no início da Terceira Era, se na terceira temporada for explorado o início da corrupção de Saruman, enquanto ele ainda estava no leste. Mas eu confesso que eu duvido, tá? Eu tô citando essa teoria porque eu vi ela sendo bem popular na internet, mas eu particularmente achei alguns pontos que não fazem sentido. Uma das coisas que eu acho que já quebra essa teoria é o fato de que no final da primeira temporada, durante a migração dos Pés Peludos, nós vimos como eles e o local onde eles estavam chegando foram diretamente afetados pela explosão da Montanha da Perdição. E por mais que ela fique em erupção constante, é bem provável que aquilo realmente tenha sido causado pela explosão original, afinal foi ela que afetou uma área maior. A última e breve teoria é para o futuro mais distante, eu acredito, mas fala sobre o futuro de um personagem que consegue ser de longe o mais odiado da segunda temporada, que é o Kemen. O cara consegue ser mais odiado até que o Sauron. Que seriam as teorias de o que vai acontecer com o Kemen no fim. Será que ele vai, de fato, usar um dos anéis e se transformar em um Ringwraith? Ou será que ele vai ser a boca de Sauron, que é aquele personagem que nós vemos no final do Retorno do Rei, que vai até a frente de Barad-dûr, que vai conversar com Aragorn, Gandalf e os demais antes que a batalha comece de fato. Muitas pessoas na internet falaram que esperam que ele não seja um dos Nazgûl e também que ele não seja a boca de Sauron, porque dessa forma ele acaba tendo muito controle sobre o seu próprio destino e as pessoas não acham que isso é um fim justo para esse personagem. Eu confesso que eu concordo, por isso a minha teoria favorita é a próxima de que o Kemen eventualmente vai ser empalado por um ente. Um fim justo. Se não isso, eu espero que o Isildur, quando descobrir o que aconteceu com o Valandian de verdade, se vingue do seu melhor amigo, além de só botar o nome dele no filho. Eu quero uma vingança, uma justiça, alguma coisa tem que
que ser feita. Mas é isso, gente. Essas foram as minhas principais opiniões sobre a segunda temporada de Anéis de Poder e também as teorias que surgiram conforme eu terminei de assistir e conforme conversei com mais pessoas na internet também. Mas eu quero saber de vocês. Vocês acham ou esperam que o Celeborn vai ser incluído na próxima temporada da série? E a Celebrian, será que vai ser importante no futuro do Elrond na série ou não? Tem mais alguma coisa específica que acontece nos livros que vocês esperam que a série inclua nos pontos principais? Não se esqueça, se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, de dar uma curtida e também de se inscrever no canal. Ambas as coisas ajudam muito o algoritmo a entender que esse conteúdo deve ser mostrado para outras pessoas, mas mais ainda, deixar um comentário, qualquer coisa, um emoticon, qualquer coisa mesmo, também ajuda muito o algoritmo a entender que vocês gostaram de ver esse vídeo até o final e que outras pessoas podem gostar também, e isso vai impulsionar o canal e fazer a gente crescer na internet e aumentar ainda mais a nossa comunidade geek. Dito tudo isso, eu agradeço sempre muito a interação de vocês, qualquer que seja, pois vocês me ajudam a continuar aqui falando das nossas nerdices na internet. É isso, pessoal, não se esqueçam. Quando em dúvida, sempre siga o seu nariz.